Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos continuar a ver o que Deus está a fazer no Império Persa. Aquilo que Deus está a transformar na vida de um rei chamado Assuero e como Deus vai utilizar as circunstâncias para salvar o seu povo. Realmente, no último programa, nós ficámos numa parte bem sensível em que há ali uma tensão, em que o rei estava a ouvir as crónicas e acerca de quem o tinha salvo, e Amã vinha com uma história para tentar enforcar Mardoquai. As duas histórias estão em paralelo e agora vai acontecer um desfecho terrível. Vejamos então o que é que o texto bíblico nos diz. Qual vai ser a orientação de Deus numa situação tão delicada como esta? Vamos então ver aqui duas situações em confronto. A versão de Amã e aquilo que o rei Assuero tinha pensado e planeado para recompensar aquele que havia salvo a sua vida. Vejamos então o capítulo 6 do livro de Ester, e estamos no verso 4. Diz assim: perguntou o rei: quem está no pátio? E nós vamos recapitular aqui um pouco para você ficar dentro de novo do contexto. E os servos responderam: Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoquai na forca que ele, Amã, tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: está no pátio é Amã. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã e o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria mais o rei do que de mim para honrar-me? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei quer agradar e honrá-lo, traga-se então as vestes reais e as de que o rei costuma usar, e o cavalo que o rei costuma montar, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo nas mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem o cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem: assim faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Este então era o programa, era de alguma forma a estratégia que Amã tinha para que o rei o pudesse honrar mais ainda. Pensava ele que na realidade o que lhe faltava era poder vestir a roupa do rei, andar no cavalo do rei e assumir no fundo o papel do rei no império. Este era o seu orgulho. Ele tinha um orgulho tão elevado que no fundo o que ele estava a tentar dizer era que ele queria o lugar do rei. Mas o rei Assuero, apesar de tudo, não era assim tão astuto, tão inteligente como parecia. Na realidade, ele não percebeu que Amã estava a querer usurpar o seu próprio lugar. Ou talvez, como o rei, na realidade, tinha outra pessoa em mente, nem pensou que Amã estaria a tentar usurpar o seu trono. Mas, na realidade, ele aceita este desafio e diz o verso 10, então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim com o judeu Mardoquai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa alguma de tudo quanto disseste. Não sei se você está a conseguir imaginar a situação. Amã deve ter caído de quatro, como se costuma dizer. Deve ter ficado realmente abismado com este cenário. Quando o rei começou a falar, ainda ele pensou: bem, eu vou tomar as vestes do rei, eu vou começar a vestir a roupa do rei. Mas quando o rei diz que é para vestir o judeu Mardoquai, este homem Amã não teria mais condição alguma de falar acerca da sua tentativa de matar a Mardoquai. Amã então tomou as vestes do rei e o cavalo, vestiu Mardoquai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Realmente é uma situação caricata, é uma situação como Deus transforma do dia para a noite, uma situação de potencial homicídio numa situação de grande honra para Mardoquai. E aqui vemos realmente como Deus faz as coisas. O orgulho do homem
realmente não atinge a ação de Deus. E é por isso que nós encontramos no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, verso 5, que diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas contudo aos humildes concede a sua graça. Isto é um texto bíblico incontornável. É uma verdade bíblica que Deus realmente aplica em todos os tempos. Nós começamos a ver isto desde o Éden, ou melhor, antes do Éden. A razão pela qual o anjo Lúcifer é retirado dos céus é exatamente por causa do seu orgulho. Ele era o príncipe de entre os anjos. No entanto, ele quis assumir o lugar de Deus, e Deus não aceitou isso. Depois verificamos o mesmo cenário no Jardim do Éden, quando o homem procura ser semelhante a Deus, quer ser conhecedor do bem e do mal, e Deus diz não pode ser. Então é um princípio bíblico que se mantém transversal a todas as Escrituras. O orgulho precede a queda. Realmente, quando o homem se começa a orgulhar de si próprio, começa a ter imaginações acerca de si mesmo, faz grandes filmes e cenários além do que convém, normalmente o passo seguinte é a queda. E nós temos visto isto acontecer com muita gente, com grandes imperadores, com grandes estrelas de cinema, grandes estrelas da pop, grandes líderes mundiais, sejam eles religiosos ou não, que quando a pessoa alimenta no seu coração o orgulho, o que acontece a seguir é a queda. E realmente foi o que aconteceu aqui a Amã. Teve que, infelizmente, passar ele a conduzir Mardoquai, a pessoa a quem ele queria matar, passar ele a conduzir Mardoquai pela cidade, a declarar que o rei faria assim a quem o rei quer honrar. Agora imagina a atitude de Amã, como é que o seu coração está neste momento. Mas aqui ainda não é o desfecho final da história de Amã. Estamos lembrados que ele tinha emitido um decreto por todo o império para matar os judeus. Agora o cenário começa-se a inverter. Um judeu, Mardoquai, está a ser honrado com as vestes reais, montado no cavalo do rei, com a coroa do rei na cabeça, e o primeiro-ministro da nação a declarar que este é o homem que o rei quer honrar. Depois disto, realmente, Mardoquai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Vejamos bem esta situação. É um cenário realmente caricato. Mardoquai, que era humilde, manteve-se humilde e voltou para o seu lugar. Não ficou inchado, não ficou ensoberbecido, não ficou orgulhoso por ter andado no cavalo do rei, por ter tido esta honraria. Recebeu realmente esta honraria, mas manteve-se humilde. Enquanto Amã, que tinha sido ele próprio a sugerir a ideia, voltou para casa extremamente humilhado, extremamente envergonhado. Isto aqui verificamos que a humildade deve fazer parte dos homens de Estado. Deveriam ser eles os primeiros a dar o exemplo de humildade, de simplicidade. Eu realmente aqui quero homenagear uma pessoa que eu conheci que realmente caracterizava-se pela humildade, pela simplicidade, uma pessoa que realmente marcou a nossa história contemporânea. Eu queria homenagear o conselheiro Dias Bravo, que infelizmente já partiu para o Senhor, mas que era uma pessoa que, apesar da proeminência, apesar de ser um homem influente na nossa nação, vice-procurador-geral da República, conselheiro no Supremo Tribunal, um homem que realmente exerceu funções e foi reconhecido pelo Presidente da República de uma forma marcante em várias homenagens que lhe foram atribuídas. Quem o conhecia sabia que era uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa extremamente acessível, que era possível qualquer cidadão comum falar com ele e ouvir dele a sabedoria que este servo de Deus manifestava. Então realmente precisamos de homens de Estado que tenham realmente humildade, como este servo que já não está entre nós, que partiu para o Senhor, mas que vale a pena relembrar estas grandes figuras da nossa história contemporânea. Então aqui vemos exatamente o contrário. Este homem, este primeiro-ministro extremamente orgulhoso, que dá uma ideia, depois executa a ideia, sai humilhado e envergonhado daquilo que tinha proposto acontecer. E o verso 13, então, conta a história, continua a contar a história do que está a acontecer. Então contou a Amã, a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoquai, perante o qual já começaste a cair,
é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra eles, antes certamente cairás diante dele. E aqui temos uma profecia, podemos dizer assim, feita pela mulher e pelos sábios amigos de Mardoquai, que perceberam que Deus estava nisto. Perceberam que era algo que eles não poderiam contornar, eles não poderiam batalhar, e que as coisas já estavam a acontecer. O declínio de Amã estava a começar a acontecer. E eles perceberam nas entrelinhas que havia algo realmente de estranho a acontecer. E aqui temos como Deus utiliza mesmo pessoas que seguem seres demoníacos, seguem poderes ocultos, porque estamos lembrados que Amã durante muitos meses andou à procura nos poderes ocultos da estratégia para destruir o povo de Deus. Vemos como estas pessoas reconhecem realmente como Deus é poderoso. Há pouco tempo circulava uma história na net acerca de uma história parecida com esta que nós estamos aqui a ver. Uma senhora que orou para que Deus lhe suprisse as necessidades básicas da sua alimentação. E alguém ligado ao ocultismo, ouvindo aquilo, disse: eu vou dar uma lição a esta pessoa crente. Ela está a pedir a Deus que lhe supra as necessidades. Eu vou mandar alguém com os alimentos e dizer que vai em nome de Satanás. É realmente eu que sou servo de Satanás é que lhe vou dar a resposta. Deus não responde a estes pedidos. E quando essas pessoas chegaram à casa dessa senhora para lhe trazer os alimentos, ela, antes deles poderem dizer alguma coisa, ela disse: Deus é tão bondoso que quando realmente Deus quer, até Satanás se dobra diante dele. E realmente aqueles homens perceberam que eles estavam a servir a Deus e não a Satanás. E acontece aqui exatamente o mesmo. Amã tinha elaborado um plano terrível para um genocídio do povo de Israel, mas agora Deus está a inverter estas situações, este ódio, este mal, esta injustiça. Deus vai produzir agora a bênção para a nação de Israel. Vejamos então o verso 14 aqui do nosso texto bíblico. Os amigos de Amã e a sua mulher então falaram ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Então agora chegam os eunucos para levar Amã ao banquete. Talvez ele aqui animou-se um pouco mais, pensando: bem, vou respirar um pouco de alívio. E então o capítulo 7, verso 1 nos diz: veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No dia seguinte, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará, o que é que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do meu reino. Vejamos como agora o rei está bastante mais aberto, até está disposto a dar metade do reino, caso seja o pedido de Ester. E Ester respondeu com muita sabedoria. Vejamos o que Ester diz diante do rei. É algo que nós podemos ver como esta mulher, apesar de tudo, é uma mulher sábia. O verso 3 diz assim: então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo o meu povo. Vejamos como ela é simples no pedido, mas ao mesmo tempo é um pedido extremamente bem preparado. Ela no fundo diz ao rei: rei, o que eu quero de volta é a minha própria vida, assim como a vida do meu povo. E ela continua a dizer: porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos ou servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Vejamos a sensibilidade desta mulher. Ela identifica-se plenamente com o seu povo, ela sabe que a sua vida está em risco, e ela vai dizer: não é só o meu povo que está em risco, eu também, ó rei, que tu amas e queres dar metade do teu reino, eu estou em risco, a minha vida está em risco. E então o rei Assuero disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Vejamos como este rei realmente era estranho. Ele tinha concordado com Amã em exterminar o povo de Israel. E depois disso foram beber, diz os capítulos anteriores. E agora ele diz: mas quem é que foi essa personagem que intentou mal contra o povo de Israel? Ele realmente não percebia muito destas questões. Provavelmente era mais um daqueles reis
que não mandava muito, era provavelmente o primeiro-ministro, Amã, que decidia as questões de Estado. Ele talvez até estivesse a leste, efetivamente, das situações que estavam a ocorrer na nação. E Esther respondeu: o adversário, o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. A rainha Esther realmente tinha convidado Amã para poder manifestar quem era efetivamente Amã. E ele ali foi desmascarado diante do rei Assuero. Não havia realmente forma de fuga diante desta situação. Ele tinha colocado a vida em risco da rainha Esther e aquilo que a mulher e os amigos tinham dito estava efetivamente a acontecer. Não havia forma de se opor à nação de Israel, não havia forma de contrariar a vontade de Deus. E por isso nós vemos no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 31, um texto que me arrepia cada vez que eu leio, porque realmente manifesta quem é o nosso Deus. E diz o texto: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando nós desprezamos a vontade de Deus, quando nós contrariamos a vontade de Deus, quando nós queremos fazer coisas que são realmente contrárias àquilo que Deus planeou e desejou, muitas vezes nós colhemos frutos extremamente amargos. E com Deus não se zomba, de Deus não se pode zombar nem brincar com Deus. Nós temos de ter a consciência plena que Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus justo e um Deus que não deixa o pecado sem ser corrigido. E este é o nosso Deus. Por isso Esther anuncia quem é este mau Amã. É aquele homem que está a perturbar a vida do rei e da rainha. E por isso mesmo o furor do rei se levantou, o verso 7 nos diz, e se levantou do banquete e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele estava determinado pelo rei. Vemos que agora Amã passa de um ditador, um grande homicida, para alguém que tem a sua própria vida em risco. Ele agora começa a perceber como é terrível estar nesta posição. Ele que tinha decretado a morte de milhares e milhares de judeus, estava agora numa posição em que a sua própria vida estava em risco. E no fundo isto nos faz lembrar aquele texto que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas dizendo: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amã semeou a morte, ele está a colher a morte. E ele agora tem a sua própria vida em risco. E ele debruça-se sobre a rainha, está talvez a clamar, agarrado aos pés da rainha, imagino eu a situação, quando o rei retorna ao palácio e chega de novo à casa do banquete. O verso 8 está a relatar isto e diz: e Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto a Amã. A sentença estava lida. Realmente Amã estava a decair, a cada passo que dava realmente era um passo para a desgraça. Até nesta circunstância aqui, ele caiu sobre o divã. Certamente não foi mais uma casualidade, certamente não foi uma situação que Deus não tivesse em linha de conta, pois Deus sabia perfeitamente o que isso iria provocar no coração do rei Assuero. Ele, quando chegou e viu aquela circunstância, pensou: este homem ainda está a querer fazer mal à minha rainha, que horror, vou já acabar com ele. E realmente Amã, que era um homem mau, um homem que provocava maldade, ódios, provocava vinganças à sua volta, agora está ele próprio numa situação terrível. E o capítulo 7, o verso 9 deste livro de Esther ainda diz: disse então a Arboná, um dos eunucos que servia ao rei: eis que existe junto à casa de Amã uma forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mardoquai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoquai. Então o furor do rei se aplacou. Vemos que estas situações que Amã tinha engendrado, estes planos maquiavélicos que ele tinha traçado para destruir a nação de Israel, agora se voltam contra ele próprio. E é interessante ver que este servo ali, que está a par da situação, diz ao rei: olha, o servo que tu honraste, Mardoquai, ele queria matar. E mesmo Mardoquai não tendo dito nada,
Mesmo Amã não tendo aberto a sua boca depois daquilo que o rei tinha feito a Mardoquai, o plano maldoso que ele tinha engendrado para tirar a vida a Mardoquai chegou ao conhecimento do rei. E no fundo voltou-se, como diz o povo, o feitiço contra o feiticeiro. E aqui a situação passou a ser dramática. Amã, de primeiro-ministro do Império Persa, passa a ser então alguém que é condenado à morte. Realmente os seus maus hábitos, a sua ira, o seu ódio, o seu orgulho agora serão punidos convenientemente. Que cada um de nós saiba tirar as lições destes textos bíblicos, percebendo que aquilo que nós semeamos, isso nós realmente ceifaremos. E que com Deus não se brinca, não se pode zombar de Deus. Se nós afrontamos Deus, nós colheremos aquilo que fizemos. Realmente é importante cada um de nós tomar consciência dos nossos atos. Quando nós nos arrependemos, efetivamente Deus nos perdoa e nos dá a libertação dos nossos erros. Não há pecado que Deus não possa perdoar na sua vida, mas é necessário que você se arrependa e se volte para Ele. Agora, o que é que vai acontecer à nação de Israel? Temos aqui uma situação em que Amã já foi punido e condenado. Mas será que o povo de Israel se irá livrar deste decreto que o rei Assuero tinha dado? Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.